Obrigado. Eu tenho esse problema, eu sou meio TDAH, tá? Eu tenho que prestar atenção. Pensa uma coisa, 5 minutos depois, eu já estou pensando em outra completamente diferente. Obrigado mesmo, né? Nada. Pessoal, então tá bem que não muita coisa, foi só a minha apresentação. Ela já está lá mesmo, é mais fácil, né? Bom, qual que é a ideia da aula de hoje? A gente falar um pouco sobre a primeira semana que vocês estudaram, mas principalmente falar de vocês sobre o que é a nossa disciplina e como navegar no nosso ambiente, né? Bom, no capítulo 1 a gente tem uma introdução, tá? E lá já tem uma breve explicação de como navegar no nosso ambiente, tá? Uma pequena introdução da disciplina e a importância, né, da letramento digital, da uso das TICs, da TDIC hoje na atualidade, né? O quanto a nossa disciplina é importante, o quanto o conteúdo de nossa disciplina é importante hoje no mercado de trabalho do EAD, mas não só no mercado de trabalho, mas para a gente também, como a gente pode usar as tecnologias, né, a favor do ensino. O capítulo 2, né, aí já vem as desafios e perspectivas sobre ensino e aprendizagem na EAD, aí a gente fala um pouco sobre a EAD, uma comparação entre ensino e educação, né, e aí o ensino é uma coisa, né, escolar, só dentro da escola, e a educação é uma coisa muito maior, inclusive está no MEC, né, programado pelo MEC por isso, né? E aí a gente vai ver um pouco da educação, né, da correspondência até tal. Eu posso falar, né, eu não sou velho, tá, gente? Eu sou prematuro. Eu já fiz curso por correspondência. Quando estudo brasileiro, vocês não devem nem conhecer isso, né? Eu fiz o curso, eu fiz eletrônica, curso técnico de eletrônica, eu comecei a estudar eletrônica, consertar televisão e rádio, através de um curso que era chamado Universidade Brasileira. E aí, hoje, né, graças a Deus, a gente tem toda essa tecnologia, tá? E a gente vai falar um pouco também sobre IA, né? E, né, falando sobre isso, qual a importância da cultura da digital, né, da parte digital nas tecnologias, na educação, né? Como é que a gente deve usar, conscientizar os nossos alunos disso, né? O capítulo 4, novo e-mail em sua caixa postal, então já é falando sobre, entrando mais nisso, né? De alfabetização e letramento digital, né? E também, né, que é o cerne do nosso curso, né? Educação digital crítica e emancipatória, né? Isso é importante. Autonomia da cultura digital. Quer dizer, a gente, né, tem que o nosso aluno, nós também temos consciência disso, né? Quando a gente fala de educação, a gente está falando fora dos muros da escola, né? Então a gente tem que conscientizar as pessoas, então, nessa época que a gente está vivendo, né, de utilizar, de usar o espaço digital com consciência, né, de uma maneira correta. Infelizmente, a gente tem muitos perdidos nisso, né? O ambiente digital, que era para ser um ambiente bom e refinado, é um ambiente muito ruim e muito disperso. Mas a gente tem, como profissional da educação, uma importância muito grande nisso, né? E aí depois nós vamos falar no EPT, que é EPT para todos, quer dizer, qual que é a importância do EPT, né? E o EPT, né? A parte digital do EPT, né? As TDICs, né? PT, como a gente vai fazer isso, né? E aí, por último, nós vamos fechar, né? Falando da cultura digital EPT e como articular tudo isso, né? Como a cultura digital pode estar entranhada no EPT, pode ser útil no EPT e pode ser útil principalmente para os profissionais do EPT, tá? Bom, só eu gosto disso aqui, né? Educação à distância e muitas realidades. É só para falar um pouco para vocês também sobre o nosso AVA. Quando vocês entraram na nossa tela, né? Vocês tiveram lá usuários, vocês já devem ter usuários que já fizeram nivelamento, né? Aí vocês entram na nossa disciplina, nós vamos ter essa tela aqui, tá? Isso aqui é só uma parte da tela. Tá? Então, vocês, na parte de cima, são os avisos, os fóruns de dúvidas, né? Que a gente já postei algumas coisas, as pessoas já fizeram perguntar. Aí, se vocês quiserem saber mais sobre mim, tem aí o meu mini currículo. Quiserem saber mais da disciplina, nós estamos fazendo uma apresentação, um
plano de ensino, né? Nós vamos estudar, e o cronograma de como isso vai ser feito, tá? E aí nós temos o material, tá? Uma apostila que está praticamente cópia das lições, tá? Só que no arquivo PDF, né? Com uma distribuição para ler, né? Mais fácil, tá? Essa biblioteca de recursos são um programa, né? Que a gente pode usar para poder dar o conteúdo das disciplinas da gente, tá? Essa biblioteca de recursos faz parte da Universidade Federal de Santa Catarina, onde nós baseamos, porque esse curso que vocês estão fazendo, né, e essa disciplina, ela é uma disciplina que foi definida pelo MEC como conteúdo do MEC, tá? Então, o plano de ensino foi feito pelo MEC para essa disciplina. Então, todas as escolas que ministram esse curso e que ministram e automaticamente essa disciplina são baseados no mesmo plano de curso, tá? Então, essa biblioteca é de lá, mas é baseado no ensino deles. A referência bibliográfica é tudo que nós usamos, né? Os créditos, aí tem os créditos que o MEC dá, né? Ao conteúdo da disciplina, como foi feito, também a gente reproduziu aqui. Aqui nós colocamos a organização das unidades, que é mais ou menos o que eu acabei de falar para vocês. Falando para vocês que no final vocês vão ter que fazer um memorial, tá? E ao final de cada lição que vocês fizerem, tem algumas perguntas que é para ajudar vocês a definir o memorial. O que é esse memorial? É para vocês passarem para mim, tá? Eu quero conhecer um pouco de vocês, né? Por que vocês estão fazendo esse curso? O que vocês esperam desse curso? O que vocês esperavam da disciplina, da nossa disciplina? E o que vocês acharam da nossa disciplina no final? E como é que a gente vai usar as TICs? Então, assim, cada lição tem algumas reflexões sobre aquilo, tá? Aí vocês vão fazer esse memorial. Esse aqui é um exemplo do memorial. Vocês podem fazer o memorial com todas as questões falando, ou você pode fazer o memorial por lição, né? Em vez de ser, porque cada capítulo, né, tem várias lições. Você pode fazer pelas lições, você pode fazer por capítulo, ou você pode fazer uma coisa só. Não tem tamanho, tá? Não tem padrão, não, você não precisa seguir a BNT. Agora tem que ter um padrãozinho mínimo para a gente poder conseguir entender o que tá definido. Mas não vai ser cobrado regras da BNT, não será cobrado nada disso, apenas isso. E também, esse memorial, ele tem a finalidade também de ajudar vocês no futuro a definir o que vocês vão fazer de trabalho de conclusão de curso. Pode ser que, né, sai alguma coisa, vocês vão querer fazer um trabalho de conclusão de curso, então vocês vão poder depois usar o nosso memorial como base para vocês fazerem esse trabalho de conclusão de curso. E as lições são as lições que vocês vão fazer, e ao final de cada semana, né, nós dividimos o cronograma, a semana 1 tem o capítulo 1 e 2, a semana 2 tem o capítulo 3 e 4, a semana 4 tem o capítulo 5, e a semana 3 tem o capítulo 5, a semana 4 tem o capítulo 6. E ao final de cada capítulo, no meio da semana, né, nessa semana, você tem uma atividade para fazer. É um questionário com 6 questões fechadas, tá? Múltipla escolha, e vocês vão responder. Vocês têm 3 possibilidade de fazer e será computada a nota mais alta. É coisa tranquila, sem problema, sem estresse, sem nada. É só uma coisa para a gente reforçar o que foi aprendido. Tá? Então, isso daqui é a tela completa, né? Você entrando, aí depois do nosso material, você vai ter as aulas síncronas. Então, tudo que a gente está fazendo aqui, tudo que a gente está mostrando, inclusive está sendo gravada, vai estar lá depois nas aulas síncronas. Tá? Essa é a primeira, né? E espero que a gente tenha pelo menos mais. E aí a gente vai gravar lá. E aí tem aqui atividades variativas. Esse tutorial, você vai responder esses questionários aqui, tá? E aqui também eu fiz um tutorial de como você vai fazer o envio do memorial pelo ambiente, tá? Porque você vai fazer um arquivo, vai pegar esse arquivo, vai abrir aqui o envio do material reflexivo lá embaixo e vai anexar esse arquivo e enviar para mim, tá? Então isso aqui é um pequeno tutorial explicando para vocês. Isso é o tutorial da questionário. Aqui eu mostro como é que é o tutorial das lições. Quando vocês criarem nas lições, tá? Nesse livrinho aqui, se vocês clicarem aqui, vocês vão cair numa tela muito parecida com essa, onde você vai ter
do lado na tela maior o conteúdo que você vai estudar, e do seu lado esquerdo, na tela menor, todo o índice do nosso questionário, tá? Do nosso questionário, da nossa lição, desculpa. Então você pode navegar lições por aqui, né? Aqui você vai diretamente na lição que você quiser, do seu lado esquerdo, ou você pode ir seguindo passo a passo, né? Você vai abrir a introdução, na introdução você vai ler, vai ter lá, igual eu estou falando para vocês aqui, para refletir, é isso aqui que vocês vão colocar no memorial reflexivo, tá? Tá? E aí vocês têm, ou vocês podem voltar na lição anterior, ou vocês podem avançar para a próxima lição. Tá? Aí, se vocês for fazer mais, por exemplo, o capítulo 2, né? Ele está na primeira lição. Então, se você quiser ler 3 coisas no mesmo dia, você pode avançar. Senão, depois você pode entrar na lição e vir direto aqui no lado esquerdo e selecionar o capítulo que você quer, sei lá. Aqui nós temos o nosso cronograma, tá? As avaliações abertas no início de cada ano. A avaliação 1, ela vai ser aberta no início da semana 1. A avaliação 2 vai ser aberta na 2, né? Eu botei uma aula assim para o dia 8, vamos ver com decorrência, a gente vai ter aula provavelmente sim, né? Ou pode ser mais para frente, mas nessa semana a gente vai ter uma outra aula. E eu programei uma aula para o final, que eu gosto, né? Para a gente tirar alguma dúvida, ficou, para a gente poder fazer isso. E aqui, né, tem o que vai ser falado nessa aula. Essa aula corresponde ao quê? Né? Ou a avaliação corresponde ao quê? Né? Bom, aqui acabou. Alguma dúvida sobre o ambiente, sobre o que vocês queiram perguntar, que ficaram com dúvidas? Para mim ficou Com tranquilo, Marcão. dúvidas? Ah, bacana. Então, vamos passar para... Bom, que bom que ficou tudo tranquilo. Vamos compartilhar. Professor, Oi, pode falar. ouvindo? Tá me ouvindo? Acreditou? Eu achei engraçado que eu fui acompanhando, né, as informações e o curso ia começar dia 4 de agosto. E eu entrei nos módulos, eu comecei a fazer as lições, e aí, de repente, eu recebo o e-mail da Elaine, né, falando que o curso começaria dia 25 de agosto. Eu não entendi isso. Eu entrei no ambiente, tinha outra disciplina, tinha todo o estudo, fiz o questionário, fiz as avaliações. O senhor pode me explicar o que aconteceu realmente? Ô, Cleide, o que eu posso falar, que eu já vi da outra disciplina, que nós temos 2 cursos, tá? Um chamado Gestão no EAD, tá? E EAD no EPT, tá? E as 2 disciplinas, elas são praticamente iguais. Tem algumas poucas mudanças durante o curso de algumas disciplinas, mas as nossas disciplinas, elas são todas iguais. Então, provavelmente, você deve ter entrado no curso de gestão, tá? Feito as coisas lá, e depois o pessoal, eu não sei se você está hoje matriculado às 2, eu não sei se a gente tem que fazer levantamento, mas com certeza deve ser isso que aconteceu. Eliane, você quer falar? Sim, pode ser que ela esteja se referindo ao nivelamento, não é isso não, Cleide? Não, eu entrei normal no ambiente e tinha lá o mesmo tópico do que tem hoje, né? E eu entrei na unidade 1 e comecei, né, a estudar, fiz avaliação e tudo. E assim, não era em outro módulo, era nesse módulo mesmo. Então eu estranhei quando eu recebi o seu e-mail. Eu falei, ué, e o que eu fiz então? O que aconteceu? Fiz a Pode mais. ser, não é porque a plataforma ela estava sendo estruturada para os 2 cursos. E o professor Marcão, ele estava colocando conteúdo e no curso de AD na EPP, ele já tinha começado a inserir alguns tópicos e depois a gente ocultou para os alunos tudo que se referia ao EAD na EPP e deixamos só o curso de gestão. Então, pode ser que você começou a estudar o conteúdo, mas ele não, tanto que nem tinha cronograma, a gente começou a receber mensagens assim,
cadê o cronograma? Não apareceu o Eu fiz essa cronograma. mensagem, eu questionei onde que está o cronograma, porque eu cheguei a ver a apresentação do cronograma, só que como eu não baixei, não salvei, eu falei, ai meu Deus, eu vou me perder. Aí eu mandei mensagem, onde que eu encontro o cronograma? Sim, mas aí a gente estava ainda estruturando o EAD na ETT, o de gestão já estava pronto, com todos os tópicos e todos os itens. E aí, como o gestão começou dia 4 realmente, Sim. ficou definido que vocês ficariam nesse período de 4 a 25 fazendo nivelamento, que foi o conhecimento todo do AVA Mudo, para vocês entenderem como que a plataforma funciona. E aí a gente fechou o conteúdo, tanto que sumiu, não foi? Foi. Pois é, aí a gente fechou, ocultou para o aluno para que o Marcão pudesse pegar o conteúdo que deu muito certo, a estruturação que ele fez para o gestão, e inserir da mesma forma, com os mesmos tópicos, e de forma bem explicativa, como ele colocou os tutoriais, que estavam também sendo construídos, para que vocês chegassem no curso de EAD com um curso customizado, né, de uma forma que fosse mais fácil a interação, né, do aluno com o material e também com nossos tutores. Provavelmente foi isso que aconteceu. Foi, então, foi isso. Tá bom, eu quis me antecipar, então, né? Gostei, Eu mas vou valeu a terminar pena, com todo mundo, né? Isso. Tá bom, Obrigada, obrigada. Cleiton. Obrigada a você. Ok, só completando, Eliane, a primeira aula acho que você não, da gestão você não participou, não, acho que não. Não. Eu vou dizer para você, a primeira aula foi para tirar dúvidas do acesso ao ambiente dos alunos. E agora não tem dúvida nenhuma. Então, quer dizer, nós melhoramos, né? Vocês Já estão fica bem na melhor do que vantagem, tá. O Pois é, eu pessoal não desse consegui dar curso essa segunda parte. a gente tem melhorado. Como é tudo muito novo, igual o Marcão falou no início, né? O Cefet trabalhava com os cursos da rede ETEC, que são os cursos Ah, técnicos que começaram em 2017 e infelizmente não são ofertados mais, se eu não me engano. A última turma foi por volta de 2018, que encerrou. Eu tanto fiz a minha pesquisa de mestrado na rede ETEC, né, nos cursos do Cefet da rede ETEC. Então foi uma perda, né? Assim, a gente queria que continuasse, mas por questões de verba e outras questões, os cursos foram retirados. E aí, a gente agora foi, vamos falar assim, presenteado, né, de estar entrando nos cursos da Universidade Aberta do Brasil. Vocês estão, né, nessas turmas que estão iniciando, vocês são alunos que vão fazer parte da história do Cefet, por serem os primeiros a cursar os cursos da UAB, né, de pós-graduação. Então, olha a responsabilidade que vocês estão, hein? Não é só nossa não, né, Marcão? E aí, a gente vai ter novas ofertas em breve, outros editais, que a gente quer crescer, né, e ampliar a oferta de cursos. E aí, assim, quem começa, ele vai sempre ter uma coisinha ou outra que a gente vai testar. Apareceu um dia desse uma disciplina XYZ, o pessoal de gestão, foi uma loucura, todo mundo querendo saber o que ia ter na disciplina XYZ, e era só um teste, né? Mas é legal vocês sinalizarem para a gente que a gente trabalha junto mesmo para poder construir um ambiente virtual que seja aí agradável para todos. que venha um Claro, mestrado experiência. Ótimo! Deixa eu falar para vocês saberem uma coisa, né? Diz que quem chega primeiro bebe água limpa. Pegar os problemas, mas em compensação, o ditado vocês do podem mineiro estar era no esse, meu né? lugar, ou no lugar, não no meu lugar, vocês podem estar comigo ou estar com a Eliane, ajudando na tutoria das próximas turmas, porque hoje tem um conjunto de tutores para 250 alunos. Quando a gente tiver 500, vai ter que dobrar a quantidade de pessoas, né? Então, ao mesmo tempo que vocês estão pegando os erros, vocês vão ter uma chance de ter uma outra qualificação profissional junto com a gente, quem sabe, né? Fique de olho, viu? Olha, que legal. Já vou me candidatar, hein? Pois é, provavelmente a gente deve, assim que tiver mais turmas, a gente deve colocar o edital e vocês podem concorrer. Bom, Maravilha. pessoal, vou falar para vocês, isso aqui não é propaganda de político, não. Eu sei que a gente está aí por reeleição, não queria, mas não. Eu tenho um carinho muito grande pelo EAD, né? E ter aula síncrona com vocês é muito bacana. Isso também é outra coisa, tá? Quando a gente tinha o curso técnico, a gente não tinha aula síncrona, a gente ia no polo. Tá? Por isso que eu conheci os polos todos, que aí durante a disciplina da gente, a gente entrou em cada polo. Né? Porque era uma outra filosofia, né? Agora o EAD, essa é uma filosofia do governo, é assim. Então,
Por isso que eu quero ter mais aulas com vocês, por isso que eu peço bis, tá? Bom, falando, né, sobre o EAD, né, são novos espaços de aprendizagem, né? Hoje, né, a sala de aula ela não é mais o único ambiente de aprendizagem, né? Né, eu acho que a pandemia trouxe muita coisa ruim, né? Lógico, ninguém queria uma pandemia, ninguém queria ter aquela vida, morreram muitas pessoas, né? Não cabe nem falar aqui as coisas ruins que a pandemia trouxe. Mas se trouxe uma coisa boa que a pandemia trouxe para a gente, é a gente saber usar a internet para poder se qualificar profissionalmente, para crescer, né? A gente teve que aprender a dar aula, nós não sabíamos dar aula, nós tivemos que aprender a dar aula no ensino remoto, né? Foi muito difícil, muito aprendizado para a gente ter para isso, foi complicado, muitos professores não tinham facilidade com o ambiente, mas ele veio para ficar, né? O EAD, então, já existia antes disso e depois disso ele ficou mais firme ainda, né? Se colocou mais como uma opção de ensino, né? E é outra coisa que a gente tem que entender, tá, gente? O EAD, ele veio para substituir a sala de aula presencial, tá? O espaço físico. É uma outra ferramenta de ensino, né? Uma outra ferramenta que a gente pode fazer, né? E outra coisa, eu fiz o meu doutorado, tá, em estilos de aprendizagem. Foi uma coisa que eu aprendi. Foi lá que, inclusive, que eu descobri que eu tenho TDAH. Existem várias maneiras de aprender. Não é que várias maneiras, existem vários estilos. Cada pessoa tem o seu estilo, né? Cada grupo de pessoas tem um estilo próprio. Então, eu querer fazer para todo mundo, eu não vou conseguir fazer isso, porque nem todo mundo vai ter a facilidade do EAD. Em compensação, tem gente também que não tem paciência para estudar em sala de aula, que não tem aquele jeito de fazer dentro daquele limite. Então, o EAD também ajuda essas pessoas. Então, o EAD, ele não veio para substituir a sala de aula, ele veio para ser uma ferramenta a mais, para ser um opcional a mais para a sala de aula, tá? E o importante também, que eu falo que a educação trouxe para a gente, o EAD traz para a gente, né? E você fazer isso, né? Com essas novas tecnologias, esses novos jeitos de ensinar, né? A gente está indo para o seguinte, o professor, né? Acabou aquele ensino sendo dado na figura do professor, em que o professor falava, o aluno escutava calado e mal fazia uma pergunta, tirava uma dúvida. O ensino era focado no professor. É o que a gente falava, o famoso CUSP-GIS, né? Ainda existe o CUSP-GIS. Ele é importante, ele nunca vai deixar de fundamental, mas a gente está entendendo que hoje a educação não pode ser centrada no professor. A educação tem que ser centrada no aluno. O ator responsável pela educação do aluno é ele mesmo. Né? O discente tem que tomar consciência que ele é responsável pela sua educação. O professor, nós professores, somos apenas o coadjuvante, que é a pessoa que vai ajudá-lo a aprender, vai dar os caminhos das pedras para ele, ajudar a facilitar o aprendizado dele. Mas se ele não quiser aprender, não adianta, não tem professor nenhum que faz um aluno aprender. O professor ajuda o aluno a aprender. Então, no EAD, né, a gente torna-se um animador de inteligência coletiva. Né? Vai haver muito mais do que em sala, né? A gente tem que ter ferramentas, tem que saber fazer o aluno participar disso. Então, eu acho assim, acho isso super interessante, essa nova jeito de olhar a educação. Eu tenho também, sou a favor disso, de que o aluno é responsável pelo seu aprendizado, tá? Ele tem que tomar consciência disso. Bom, e o último para vocês. E tem o EAD, graças a Deus que a gente tem, senão a gente não poderia estar aqui, né? E eu falo, tem muita gente que critica o EAD, mas não conhece a realidade que a gente vive. Eu falei para vocês, eu fui lá em Almenara, eu estive lá em Porteirinha, e se não fosse o EAD, né, como é que a pessoa ia poder aprender? E olha, gente, não é só o EAD, né, importante, a grife UFMG, a grife Cefet. Como é que uma pessoa que morava lá em Porteirinha poderia estudar no Cefet? Não poderia estudar no Cefet de jeito nenhum. O Cefet, o mais perto do Cefet de lá, o campus perto da UFMG, perto de Porteirinha, é
em Montes Claros. Então, através do EAD, né, a pessoa tem acesso ao ensino de qualidade, né, porque são escolas que se primam pela qualidade, então elas têm acesso ao ensino de qualidade e vão ter um diploma de qualidade. Né? Então, a gente fala o EAD é muito bom e tal. Sim, o EAD é bacana. Você tem flexibilidade de horário, de lugar, você tem acesso global a cursos, ferramentas, né, várias coisas, reduz custo, né? No caso do CFEX, você não paga, né? Universidade particular, você não paga. A universidade pública, né? A Universidade Aberta do Brasil, você não paga. Você está fazendo uma qualificação sem pagar nada, né? E o que eu falei para vocês, adaptável a diversos estilos de aprendizagem. Eu crio apostila, eu crio um vídeo, eu faço um exercício de jogos, eu faço um exercício tradicional, quer dizer, a ferramenta me permite construir vários tipos, porque eu não dependo do local e nem do horário. Né? Agora, tudo flores? Não, nem tudo são flores, né? Infelizmente. Ainda mais num país igual a gente, que tem uma desigualdade muito grande. Né? Então, a gente tem muitas modalidades. Né? Primeiro, problema de infraestrutura, né? Isso é gravíssimo, esse problema, não só de infraestrutura computador, mas de conectividade. Né? Tem muitos lugares que não têm acesso a uma conectividade de respeito. Né? Você, né, o EAD, você tem que estar sempre incentivando os alunos a participar da lista de discussão, a falar lá, porque isso é interação também. Né? Se a partir do momento que você está no EAD, você não tem mais essa interação, se você não correr atrás, se você não fizer. Então, a gente tem que também incentivar isso. Né? A autodisciplina é importantíssimo. Né? Eu falei para vocês, o EAD não é para todo mundo. Mas para quem quer fazer, quem quer aprender pelo EAD, aprender a ser EAD, realmente é importantíssimo. Né? Então, a autodisciplina e a falta de motivação, elas bem estão interligadas. Tá? Eu só queria falar um pouco das ferramentas EAD, né? Só para falar dúvidas. Né? Nós temos ferramentas síncronas e as ferramentas síncronas. Nesse curso, nós estamos usando as duas ferramentas. Né? A ferramenta síncrona é o que estou fazendo aqui agora, né? Um bate-papo, uma troca de experiência. E a ferramenta da síncrona são os fóruns, né? Vocês têm mensagens e tal. São as outras ferramentas que a gente não está usando. Tá? Mas só para ter essa diferença, a síncrona é aquilo que acontece na interação no tempo. Né? Nós estamos interando no tempo. A síncrona, ela não depende do tempo para ter interação. E eu queria falar um pouco sobre a síncrona, que vocês vão estudar isso lá para frente, mas isso é muito importante na educação. Tá? Que é a importância dos saberes locais. Né? Quem já leu o primeiro capítulo, já viu lá que tem uma historinha da pessoa que planta, que pode cortar a madeira em tal época. Né? Eu lembro muito do meu pai, que meu pai só cortava cabelo na lua cheia. Né? Quando ia começar a lua cheia, ele ia cortar cabelo, porque falava que o cabelo crescia mais forte, mais não sei o quê. Aí eu vou confessar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo que eu sou careca, eu puxei meu pai. Então significa que saber dele não era grande coisa, não. Enfim, é muito importante isso, tô falando. Né, o que é simples? Você pega o aluno, ele traz um conhecimento dele, né? Às vezes ele nem sabe por que aquilo lá, né? Por que acontece aquilo, né? Mas ele sabe que quando tem muito passarinho voando é porque vai chover. Por aquilo. Ele não sabe, não. Quando eu vejo passarinho voando, escondendo, indo vazar, porque vai chover. Mas por quê? Porque se tiver chuva no passarinho, ele vai morrer. Então ele tem lá um senso de coisa que dá umidade do ar, várias coisas, que ele sabe que aquilo vai chover. Aí, a partir desse conhecimento a gente começa a ensinar o aluno e ele começa a aprender isso. Né? Então, quando você está dando aula para uma região, para uma comunidade, por exemplo, que trabalha com a terra, você vai usar experiências para ele, estudo de caso, ou contar, ou associar aquilo, a experiência que ele tem para ficar mais fácil dele entender. Né? Então, ao final das contas, ele começa com um conhecimento social básico, né, de uma coisa, e ele vai sair no final, ele faz um círculo, ele está no mesmo lugar, vai sair também com conhecimento, mas agora com conhecimento científico. Né, um conhecimento, ele vai saber explicar por que aquilo aconteceu. Então, isso é muito importante, a gente ter esse saber local e usar a síntese. Né? E aí, fazendo isso, né, a gente vai para o que
que ensino, o que é educação, né? O ensino é aquela coisa que você faz em sala de aula, que o professor chega lá, dá o material para você, você aprende, faz teste e tal, e a gente tem educação. A educação é muito mais do que ensinar. No ensino você vai aprender coisas científicas, vai ter conhecimento, né, das coisas. A educação, você vai, além de ter o ensino, você vai aprender a ser cidadão, né? Isso é a coisa que me apaixona no ensinar, tá? Porque você pega aquela pessoa, né, que está lá, que não sabe muito bem, e sai dali com profissão, sai com diploma, ou seja, ele sai um cidadão, ele começa a tomar consciência do que ele pode, do que não pode, do que é direito, do que é dever, né? Então, a educação é muito importante. E quando a gente está na escola, né, como profissional da educação, a gente, e eu vou falar com vocês, não precisa ser só professor, não, professor, gestor, técnico de apoio, a gente tem obrigação de ensinar cidadania para o aluno, né? Chamar a atenção quando ele está fazendo uma coisa errada, de elogiar quando está fazendo uma coisa certa. Ou seja, além dele sair com conhecimento, ele sai cidadão. Isso que é o lindo da educação, tá? E aí, falando sobre o ensino remoto, né, e a educação. Então, o ensino remoto é isso que a gente meio que fazendo aqui agora, só ensinando, dando aula, né, e tal, fazendo algumas atividades. E a educação não, a educação à distância é muito mais do que isso. Então, a educação à distância, ela é regulamentada por lei, né, legislação específica e tal. Aqui a gente vai ensinar você, lógico, a ser, ser decente na EAD, ser um profissional da EPT, através da EAD, mas muito mais como usar, né, as ferramentas. A ideia da gente é que como você tenha consciência de usar as ferramentas digitais, as ferramentas tecnológicas, para ajudar o seu ensino. O aluno tem que entender isso também, que, né, com a inteligência artificial, gente, está a coisa mais difícil do mundo, porque o aluno pega a inteligência artificial, vocês estão no retrato que eu fiz para vocês, né, com a inteligência artificial, o aluno faz trabalho, né? Então, o aluno está deixando de pensar, está deixando de praticar e mandando a inteligência artificial fazer isso para ele. Então, a gente tem que conscientizar as pessoas que as ferramentas, elas não vão substituir o professor, não vão substituir o livro, não vão substituir o conhecimento. Elas vão ajudar. Em vez de você ter um livro no papel, você vai ter um e-book, né? Em vez de você ficar pensando, você pode usar a inteligência artificial para te dar uma dica de como fazer melhor aquilo. Ah, eu quero estudar e eu não sei como estudar. Pede inteligência artificial para fazer para você um cronograma de que você vai estudar. Ah, eu tenho mais deficiência nisso, naquilo. A inteligência artificial me ajuda. Como é que eu posso melhorar essa minha deficiência? O que eu devo estudar? Tá? Então, a gente vai usar a tecnologia não para substituir, mas para auxiliar a gente, né? E aí um desenho, né, de toda a tecnologia que a gente tem, né, do que a gente veio progredindo, né, e é assim, as coisas estão crescendo rápido demais, gente. A televisão, desde quando ela foi a primeira televisão funcionar, até a televisão colorida, sabe, tá? Levou 60 anos, tá, para ser televisão colorida. E uma televisão colorida, para transformar-se em uma televisão de LED, ela levou apenas 20 anos. Um celular, há pouco tempo atrás, 20 anos atrás, o celular ele só conversava, né? Hoje, o celular é um computador de mão, né? O celular, a coisa que ele menos faz hoje é fazer uma ligação telefônica, né? Tanto que as empresas de telefonia celular, se elas vivessem só disso, elas iam à falência, né? Não tem, quer dizer, a tecnologia cada vez crescendo mais, né? E aí é só um desenho aqui para mostrar como seria a vida sem tecnologia, né? Eu gosto desse primeiro desenho aqui do pessoal segurando o carro, porque diz que o fogo foi a primeira invenção importante do mundo. Só que o fogo não foi uma invenção, né? O fogo agora a roda foi uma invenção humana que mudou tudo, né? O dia que fizeram a roda, a gente o espaço, né? Ele deixou de ser um empecilho, né? Eu gosto muito disso aqui, né? Que é pensando aqui, né? Estava pensando como a gente vivia antes da internet, né? A gente é tão acostumado com a internet, né? Que a gente vai fazer o que essa
mulher está falando aqui, não sei, deixa eu pesquisar no Google. Tá? Eu dou aula para o curso técnico, eu brinco muito com meus alunos, né? Eu falo assim, São Google é meu pastor, nada me faltará. Se alguém perguntar para você alguma coisa e você não sabe, você nunca fala para não sei. Fala assim, ainda não pesquisei no Google. Me dá uma semana que eu aprendo. Então, quer dizer, hoje, né, a gente não consegue viver sem internet. O celular faz tanto parte da vida da gente que se a gente ficar um dia sem internet, acho que a gente morre, né? A gente não é demais. O celular veio para substituir tudo que a gente tinha na vida, o que é errado, infelizmente. Bom, alfabetização na educação. Né? A CIDIC é uma solução para aprendizado? Ela não é uma solução para a aprendizagem, ela é uma ferramenta adicional para a educação. Mas a gente tem que entender que ela é um componente físico que ajuda, mas ela não né, não vai substituir o aluno, não vai substituir o conhecimento, não vai substituir o professor. Tá? Ela é uma ferramenta para ajudar, para facilitar a vida da gente. Né? Vocês imaginam, antigamente a gente caminhava de um lugar para o outro, né? Não tinha locomoção. Aí conseguiram o cavalo, as coisas melhoraram. Aí veio o carro, aí hoje veio o avião. Quer dizer, a gente deixou de viajar? Não, a gente não deixou de viajar, a gente facilitou a viagem. Né? Hoje a gente facilitou. Então, é mais ou menos isso. As tecnologias não vieram para substituir o ser humano, elas vieram para ser uma ferramenta de auxílio. Né? E, por isso, é importante a gente conhecer a cultura digital, conhecer as ferramentas, né, para trabalhar. E na EPT, gente, os alunos nossos têm que conhecer a cultura digital, eles têm que ser alfabetizados digitalmente, porque hoje qualquer profissão não se sustenta sem o uso de uma ferramenta tecnológica, sem um computador, sem um programa, sem alguma coisa. Então, preparar os nossos alunos a alfabetizar digitalmente, porque eles vão precisar disso na vida profissional deles. Então, além deles saberem usar a tecnologia para a vida, eles têm que usar a tecnologia para o serviço. E o que é mais importante, os dois saberem a tecnologia conscientemente. Né? O que a gente está acostumado a ver muito aí, por exemplo, é pessoas que trabalham numa empresa, ficam lá mexendo lá em rede social, publicam coisas em redes sociais, né, e acabam sendo demitidos. Por quê? Estão usando uma tecnologia, estão usando uma ferramenta de maneira incorreta. Né? Não é para fazer isso. Né? Então, é isso que eu falo para vocês. A importância da cultura digital. Primeiro, a pessoa, né, saber usar aqui de forma consciente, usar ela para o bem e não para o mal. Né? E outra, gente, inclusive hoje, para usar a internet, hoje a etiqueta net, né? Net etiqueta, como se portar na internet, principalmente a gente. Hoje, as empresas vão na rede social das pessoas para conhecer o perfil das pessoas. Eu imagino, se você posta coisas equivocadas na sua rede social, isso pode ser uma coisa de você não ser contratado pela empresa, uma coisa que pesa contra você. E acontece muito disso, tá? Eu queria passar esse vídeo, e se vocês não tiverem ouvido, me falam, estão ouvindo? Não, por enquanto nada. Não, não está com áudio. Vocês conseguiram ouvir? Não. 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 Ah, então eu já postei lá, eu já contei aqui, se eu não sei o motivo, deixa eu ver aqui o motivo por quê, deixa eu ver se eu compartilhar. Eu tô aprendendo, gente, apesar de tudo, apesar de professor, que aqui o clã inteiro, vamos ver. Eu acredito que se eu só abrir a página direto do YouTube e compartilhar a tela, Pois é, do jeito que dê. é isso exatamente que ele estava pensando. Mas da outra vez não deu certo também.
Eu acho que vai dar. Tá. Agora tá bom, não. Agora tá, beleza. Bem-vindo ao nosso vídeo sobre alfabetização digital. Hoje vamos explorar o que significa ser alfabetizado digitalmente e por que essas habilidades são cruciais. Alfabetização digital é a habilidade de utilizar tecnologias digitais de forma eficaz e crítica. Mas o que isso realmente envolve? Primeiramente, é a capacidade de operar dispositivos tecnológicos. Isso inclui saber como usar smartphones, tablets, computadores e outros gadgets. Mas não se trata apenas de saber usar a tecnologia. A alfabetização digital também significa compreender e avaliar as informações que encontramos online. Em um mundo cada vez mais conectado, essas habilidades são essenciais para o sucesso pessoal e profissional. Vamos falar sobre a importância da alfabetização digital. Primeiro, melhora a nossa comunicação. Compreender as ferramentas digitais nos permite conectar e colaborar com pessoas ao redor do mundo. Também abre as portas para a educação. Recursos online e plataformas de aprendizado digital estão transformando a forma como adquirimos conhecimento. E claro, é vital para a carreira. Habilidades digitais são altamente valorizadas no mercado de trabalho atual. Em resumo, a alfabetização digital é muito mais do que saber usar um computador. É sobre ser capaz de navegar, avaliar e criar informações digitais de maneira eficaz e crítica. Essas habilidades são a chave para prosperar no mundo moderno. Bom, pessoal, eu quero, né, já que você está falando digital, já comecei a falar da inteligência, vou só falar um pouco sobre inteligência artificial, né? É uma coisa que, apesar de ser uma coisa antiga, mas a inteligência artificial, para a gente no dia a dia, é uma coisa recente, né? 2, 3 anos para cá que a gente vai falar inteligência artificial. E ela está ficando mais em voga do ano passado para cá, né? 1 ano, 2 anos no máximo, né? Mas para a EPT, tá? É muito importante a inteligência artificial, porque é uma tecnologia a mais, ela veio para ficar, tá? Não tem mais como a gente não usar a inteligência artificial, tá? E a gente tem que educar o nosso aluno a saber usar a inteligência artificial e saber usar a inteligência artificial como a ferramenta que ela é, e não como um substituto, tá? Então, mas para a gente saber a inteligência artificial, nós temos que alfabetizar o aluno digitalmente, para depois digitar ele, programar ele, né, ajudá-lo a também digitalmente falando, né? Deixa eu passar um filme aqui, só para vocês verem também, sobre um pouco sobre inteligência artificial, tá? Tudo bom? Eu sou a Sara Menezes e hoje o Indústria de A a Z vai falar do assunto que está bombando, inteligência artificial. Se você acha que inteligência artificial é coisa nova, não é bem assim. E se você também acha que falar disso é falar de uma realidade que está ainda distante, também não é por aí. Vem comigo, mas eu mesma, tá? Eu juro, que eu vou te mostrar. Parece até sacanagem tentar simplificar o conceito de inteligência artificial, eu sei. Mas, basicamente, esse é um recurso tecnológico com a capacidade de simular a inteligência humana. Imagina aí que todas as máquinas têm várias tecnologias aplicadas a elas. E elas conseguem pensar, agir e aprender de um jeito muito parecido com o ser humano. Até aí parece muito coisa de filme de ficção, eu sei. Tipo aí, Ex Machina, né?
Mas a real é que essa tecnologia já está na nossa vida ó, há muito tempo. Na rede social, no banco, no hospital, nos laboratórios e até mesmo no trânsito. Talvez isso tenha ficado mais óbvio com a chegada bombástica do ChatGPT. Mas a verdade é que a gente já faz uso da IA há algum tempinho. Tá bem, Siri? Tudo bom, Alexa? Eu sei que muita gente pode não fazer ideia, mas para variar, o Indústria de AZ vai te contar que a tecnologia que a gente está usando hoje em dia está sendo desenvolvida há pelo menos 80 anos. A teoria mais embasada é de quem começou a desenvolver essa tecnologia foi o Alan Turing, o pai da computação. Em 1936, ele criou um dispositivo chamado máquina de Turing, que conseguia, por meio de comandos, realizar processos. Mas até a década de 50, as máquinas ainda não tinham essa capacidade de aprender ou de armazenar informações. Foi só em 1956 que o termo inteligência artificial foi usado. Alan Newell, Cliff Scholl e Herbert Simon criaram o primeiro projeto de IA. O programa, pela primeira vez, tinha a capacidade de resolver problemas e provar teoremas matemáticos. E depois aí, galera, a IA sofreu um boom de desenvolvimento. Bora ver? Em 1976, o primeiro chatbot, aquele que responde a gente, foi criado. 20 anos depois, o computador falou ou ganhou voz pela primeira vez. E sabe o buscador mais amado do mundo, do Google? Claro que você sabe. Foi na década de 90 que ele começou a ser desenvolvido. E foi a partir dos anos 2000 que todas as inovações ajudaram a fazer o computador, depois o telefone celular e outros brinquedinhos não só mais acessíveis como indispensáveis para a nossa vida. Vai falar que você não larga do seu celular. Eu não. Foi em 2011, por exemplo, que a Apple apresentou ao mundo a sua assistente virtual, a Siri. Pois aí, a cada ano, essa tecnologia vem se desenvolvendo cada vez mais. Foi ainda em 76 que a inteligência artificial foi usada pela primeira vez na medicina. E atualmente, a gente já está falando de uma ferramenta que pode tornar mais eficiente o tratamento de câncer de mama. E o mais legal disso é que hoje a gente já evoluiu tanto que a gente tem um remédio que foi criado e produzido por um IA para o tratamento de uma doença pulmonar. E olha, a gente não para por aí. Hoje, a inteligência artificial está do lado de grandes organizações, como o exemplo da NASA e da IBM, que querem criar uma inteligência artificial para analisar dados e combater as mudanças climáticas. Eu vou te dar outro exemplo. O lítio é um mineral essencial para baterias de carros elétricos, só que ele é meio raro. E isso é uma coisa preocupante, porque a gente tem uma expectativa que a demanda por ele cresça 5 vezes até 2030. E pode ser que o mundo simplesmente não tenha a quantidade necessária. E aí, como a inteligência artificial pode ajudar? Bom, uma IA, junto com os supercomputadores, descobriu em 3 dias uma substância que pode reduzir o uso do lítio em baterias em até, pasmem, 70%. Isso aqui é só uma pontinha, gente, do que a IA pode fazer pelo planeta e por nós. Olha, hoje a gente vive um momento muito interessante. Antigamente, treinar um computador para entender o nosso universo levava muito tempo e era mais difícil. Agora, além de todo o volume de dados online disponíveis, as máquinas também têm uma capacidade de processar muito mais rápida. Os especialistas afirmam que hoje os equipamentos são até 200 vezes mais rápidos do que eram, 5, 6 anos atrás. E foi exatamente nesse período que as IAs generativas, como o famoso ChatGPT, ganharam destaque. Mas, quem vai falar melhor desse assunto pra gente é o especialista digital Silvio Eduardo de Andrade. Bora lá? Foi isso que aconteceu, né? O GPT ele nasceu justamente no momento em que as máquinas deram um salto muito grande. Eles desenvolveram ou aprimoraram uma técnica de aprendizado em paralelo, que até então a gente não conseguia fazer isso. E eu acho que é o principal, né? Mexeu com aquilo que mais o ser humano conhece, que é a comunicação. Pela primeira vez, a gente tem um computador que conversa com você como se fosse um ser humano. Eu acho que isso que deu um grande salto para as pessoas no geral, porque até então esses avanços de tecnologia estavam confinados aos especialistas, cientistas de dados, aos especialistas de machine learning, inteligência artificial, que são outras metodologias para se trabalhar a inteligência das máquinas. E aí a gente consegue, já que ele pode falar na nossa linguagem, do nosso jeito, isso ficou muito mais fácil para a gente interagir e aprender sobre as capacidades de aplicar isso no nosso dia a dia. Acho que é ali que deu esse estralo para todo mundo, né? Parece que isso nasceu ontem, mas de fato foi essa capacidade linguística ampliada que nasceu há 5 anos atrás, praticamente. Dia, gente, e a possibilidade. E quando a gente está falando de possibilidade, a gente está falando de oportunidade para a sociedade, para as empresas e para a economia como um todo. E ao contrário do que muita gente pode pensar,
A IA pode estar, sim, inserida em diferentes empresas, desde micros e pequenas, com programas gratuitos, até empresas com maior possibilidade de investimento em IA, e também dentro da sua casa. A IA é uma ferramenta que permite modernizar, automatizar e personalizar os processos e os serviços. Mas, gente, nem tudo são flores. Olha, quando a gente está falando de IA, a gente está falando de algo que vai ter um impacto, assim, meio que sem precedentes na economia, no trabalho e nas nossas vidas. Então, também tem a parte dos limites e da regulação dos governos para o uso da inteligência artificial. Os Estados Unidos e a Europa já deram um passo no sentido de estruturar normas para a inteligência artificial. E, esse tema também já está no radar do Congresso brasileiro. E aqui, a gente está falando de estabelecer limites, regras e transparência no uso da IA. Tipo assim, o que pode e o que não pode ser IA. Se o público deve ser avisado que se trata de uma obra ou um produto feito por IA. A questão de dados pessoais é outro ponto de atenção. E aí tem muito mais coisa, né? E é no nosso dia a dia que a gente já vê isso efeito. Nas redes sociais, a gente já vê rostos, caras de famosos, rostos. Quer um exemplo que está sendo aplicado no nosso dia a dia? Hoje, nas redes sociais, a gente já consegue ver a carinha dos famosos sendo usado para fotos, vídeos e até mesmo a voz deles. E tem horas que isso é usado para criar uma fake, gente. Então, assim, né? Imagina se isso acontece com você. Então, tem toda uma questão tanto ética quanto moral nessa história. Nem tudo é só um filtro divertido. Precisamos falar sobre responsabilidade digital. E, tem outro ponto que a gente tem que ficar muito ligado. Se a gente está ajudando a treinar, ensinar a IA, a gente tem que tomar muito cuidado para reproduzir preconceitos, opiniões, ideais e realmente tentar trazer uma ferramenta imparcial. Então, assim, basicamente, se a gente usa dados que foram silenciosos, errados, imparciais, a IA também vai ter essa característica. Por isso, vivemos um dilema. E com essa história toda que você pode perguntar, onde está o Brasil no desenvolvimento e no uso da IA? Somos interessados, mas também tem um impacto econômico aí. Somos uma das maiores economias do mundo e está desenvolvendo ferramentas como IA em português consideração de olho aí no mercado brasileiro. E quem vai dar um panorama melhor para a gente sobre a situação no Brasil é o Mauro Oliveira, especialista da CIET. O Brasil tem o segundo pool de talentos da América de tecnologia. Pessoas capazes de atuar assim. Então, tem muita gente boa, muita gente capaz, muito cérebro bom. Então, acho que a gente tem, sim, né, uma gigantesca janela de oportunidades para a gente como cidadão, como indivíduos, como profissionais e como nação também, né, de evoluir, né, a nossa forma, o nosso modelo de trabalho, que aí talvez se reflita no ganho de produtividade da nação como um todo. Esse aqui é só o primeiro de muitos vídeos que a gente deve trazer sobre esse assunto, porque a verdade é que a tendência é que esse tema cresça cada vez mais e tenha mais importância. A indústria de AZ se despede por aqui, mas se você tiver dúvida, quiser deixar um comentário aí, a gente lê isso. É isso aí, meus amigos. Né, voltando aqui, né? Então, falando sobre IA, a gente conhecendo um pouco de IA, né? Falando de todas as tecnologias, né? A gente tem, né? Sempre lá falando, olha, a tecnologia não veio para substituir, temos que usar com consciência, temos que usar da maneira correta. Então, esse vídeo veio fechar por isso. E falando isso, a gente tem que aprender, né? Infelizmente, a usar o felizmente, né? Eu acho que felizmente, a gente vai ter que aprender a usar as tecnologias digitais, né? Para o ensino, mas a gente vai ter que usar, né? A gente vai ter que dar o nosso público, né? Da EPT, para saber usar a inteligência artificial. Porque isso vai ser importante no mercado de trabalho. Né? Está importante e vai cada vez mais ser importante, né? Para fugir disso. Então, nós temos que começar já a ensinar IA e ensinar toda essa, não só IA, mas toda essa de forma consciente, como a gente está a gente tem falando desde o princípio da aula e que também a gente viu nos vídeos. Pessoal, era o que eu tinha para falar hoje. Nós entendemos aí uns 10 minutinhos, mas eu acho que valeu a pena. Alguém tem alguma dúvida? Quer colocar alguma coisa? Perfeito, Marcão. Tudo tranquilo. Obrigado, Adson. Então, pessoal, por hoje é só.
façam as atividades, se tiver dúvida, vai perguntando, né? Eu sempre tento responder no maior tempo possível, no menor tempo. Às vezes eu estou apertado com alguma coisa, demora, mas normalmente não leva mais que um dia não, tá? Meio-dia é o meu tempo médio. Não levo. Ele também responde, então não se podem fazer, que a gente sempre vai estar aí à disposição. Quer falar alguma coisa, Aline? Só agradecer a aula excelente que a gente teve, eu também aprendo aqui com certeza, e agradecer a participação dos alunos que estiveram aqui com a gente e aqueles que não estiveram, a gente vai disponibilizar a gravação lá também, no AVA, né? Para que todo mundo tenha a oportunidade de ouvir essa explicação inicial, né, do nosso conteúdo e poder também contribuir com o curso como um todo, né? Muito obrigada a todos pela participação. Obrigado, gente. Obrigada também, boa noite. Boa noite, pessoal.